Narrativas Compartilhadas tem o prazer de entrevistar hoje Francine Palma, ou Francine de Oliveira Palma, também conhecida como Fran Palma, tá? Principalmente dentro da rede social. A Fran, então, vai nos dar o grande prazer de uma gostosa conversa, a conversa de quem gosta de partilhar experiências na área de educação, e aqui, no caso, principalmente na área de letras. Ela é professora de português e literatura, e apesar de ter se formado em 2012, já no mesmo ano ela já começou a dar, enquanto eu estava como aluna ainda, ela já começou a dar aulas, e mesmo também nós estarmos ainda na pandemia, mas ela tem experiência para contar também durante esse período, tá? Então, a Fran foi nossa aluna de letras, no curso de letras da Uniso, letras português e inglês, e durante o curso ela já mostrou, né, um grande envolvimento, amizade com todas as pessoas, foco nas ações desenvolvidas com poemas, atividades teatrais, e também auxiliando sempre na organização das semanas de letras e também envolvimento com outras atividades, tá? A Fran é graduada, então, em Letras, Português e Inglês pela Universidade de Sorocaba. Ela cursou de 2010 a 2012. Fez também Pedagogia pela Facibra. É pós-graduada em Alfabetização e Letramento e em Neuropsicopedagogia pela Intervale. Atua como professora de português na Escola Estadual Beatriz Caixeiro de Alcístia, em Sorocaba, onde ela está lecionando desde 2018, com alunos de primeiro e terceiro anos do ensino médio. E também atua como pedagoga e professora alfabetizadora na Escola Municipal José Mendes, então da Prefeitura Municipal de Sorocaba, desde 2016, com o primeiro ano do ensino fundamental. Percebe-se, principalmente através das fotos que a gente conhece, das atividades desenvolvidas pela Fran, né, que ela é uma professora que gosta do que faz, é muito ativa e desenvolve as aulas com os alunos que são bastante ativos, utiliza-se de recursos que tornam essas aulas mais alegres, mais movimentadas, e os alunos acabam saindo atrás do conhecimento, né? Enfim, ela vai nos contar um pouco a respeito disso tudo. Fran, seja muito bem-vinda, é um prazer enorme. A Fran, olha, o Caio, que é o marido dela, já apresentou-se também, né? Eles se conheceram lá na Uniso, ela estava cursando já letras e ele entrou um ano depois. E lá que se conheceram, foram desenvolvendo atividades e, de repente, foi esse momento importantíssimo de se encontrarem por lá, né? Depois nós vamos ficar sabendo mais coisas ainda a respeito disso tudo, tá bom? Então, Fran, seja bem-vinda. É um prazer enorme, né, de você aqui para nos contar, porque você, a gente já percebia em sala de aula, a professora de grandeza que seria e educadora, né, como pedagoga, mas educadora em geral, e estamos percebendo isso, por isso que quisemos ouvi-la contando essas experiências, sendo ainda, de uma certa maneira, tão recente a sua formação, mas o seu envolvimento com a educação é muito claro já, né? Então, nós queremos que você contasse um pouco, desde lá, a sua infância, né? Onde você nasceu, Fran? Nasci em Sorocaba mesmo. Sorocaba mesmo. E como que foi a sua formação inicial? Cresci no bairro da Barcelona, bairro bem antigo de Sorocaba, né? Meus pais moram lá até hoje. Estudei sempre em escolas públicas. Na época, era da primeira à oitava série. Eu fiz na Escola Estadual Francisco Eufrásio, que foi a primeira escola que eu dei aula. Foi muito legal voltar e até encontrar alguns professores que tinham dado aula para mim quando eu estudei, e depois a gente foi trabalhar junto como colega. Foi uma experiência muito legal, foi a minha primeira experiência como professora. Daí eu fiz o ensino médio técnico no Rubens de Faria Souza, que na época era concomitante ainda, né, o médio junto com o técnico, então foi o ensino médio de 4 anos.
em que eu fiz técnico em alimentos. Sei. E aí, depois disso, a minha vida na educação começou com eu entrando em escola por acaso, como inspetora de aluno. Ah, é? Como inspetora de... Sim, eu fiz um concurso que todo mundo falava, vai fazer concurso que é bom, né? E aí eu fui, prestei o concurso sem saber muito bem o que eu faria e entrei em 2002 na prefeitura, numa escola lá no Cajuru, ali de Ibiraciaba, que foi minha primeira escola. E aí eu comecei a ter um gosto que eu não tinha, porque eu não me via trabalhando com educação, de verdade, até então. Eu ingressei na prefeitura, eu tinha 20 anos, eu era bem novinha, mas eu não tinha ainda esse desejo de ser professora, de trabalhar com educação, nunca tinha pensado dessa forma. Eu sempre gostei muito de arte, sempre gostei muito de ler, de literatura, cresci cercada por livros, né? Tanto que eu me alfabetizei muito nova, ainda na pré-escola, me alfabetizei, porque a minha mãe mesmo não tendo estudado tanto, depois, hoje ela fez supletivo, ela conseguiu terminar o ensino médio, mas ela tinha estudado até a quarta série, que era chamado primário, né, antigamente, e mesmo assim ela sempre foi muito leitora, e é ainda, até hoje, muito leitora. Então a minha casa sempre teve muitos livros, e aí eu meio que aprendi a ler porque eu queria ler os livros, né? Então eu fui meio que sozinha ali, descobrindo as letras, né? Minha mãe sempre me incentivava, mas eu me alfabetizei então com 5 anos, né? Ainda na educação infantil, né? Na pré-escola. Então, quando eu entrei na escola, eu fui para uma sala especial das crianças que já estavam alfabetizadas, que eu já escrevia até com letra cursiva, tudo, né? Mas foi muito... Entrar na escola, para mim, foi muito legal, porque eu descobri que na escola tinha uma biblioteca. Eu descobri isso muito cedo. E eu lembro que era um lugar que não era muito visitado, assim, não fazia muita propaganda da biblioteca. Tinha gente que nem sabia que ela existia, porque era meio que uma biblioteca junto com um depósito de materiais, um lugar escuro, que não era atrativo. E eu descobri que tinha essa biblioteca. E aí eu comecei a frequentar e a ver possibilidades. Falei, nossa, mas é de graça, eu não sabia como funcionava uma biblioteca. A gente pode emprestar, e aí eu era uma das únicas alunas que tinha carteirinha da biblioteca e que frequentava e sempre pegava livros ali, que eu achava, né, um barato poder pegar o livro, levar para casa, curtir e depois ir lá trocar. Então, eu me descobri dentro daquela biblioteca da escola Francisco Eufrásio Monteiro. E tem uma história muito engraçada, que quando eu estava na quinta série, eu fui à biblioteca e aí tinha um livro lindo, preto, com umas letras douradas, chamado Dom Casmurro. E aí eu li, não tinha a menor ideia do que era, né? Só que me chamou a atenção a capa do livro, era um livro bonito, e eu queria ler porque eu nem sabia o que era Casmurro, e aquele livro lindo, preto, né? Falei, vou pegar esse livro. E aí eu fui, peguei o livro, e aí a pessoa que estava trabalhando na biblioteca era uma professora de língua portuguesa, que acho que era readaptada, e que, né, tinha, assim, um conhecimento das obras que estavam ali e tal. E eu peguei aquele livro, ela falou, não, você não vai pegar esse livro. Eu falei, não, mas eu quero... Ela falou, não, volte quando você estiver na 8ª série. Eu estava na 5ª. Fiquei louca da vida. Eu falei, imagina, quem é ela para falar que eu não devo ler esse livro, né? Pois eu esperei um dia que ela não estava na biblioteca, né? Que tinha um outro professor na biblioteca e que ele deixava pegar o livro. E peguei e li o Dom Casmurro. E depois, hoje, eu vejo que ela estava certíssima quando ela falou que não era para eu ler naquele momento, porque eu não tinha vivência nenhuma, experiência nenhuma para entender aquela obra de fato. Eu li, eu entendi, eu consegui ler a história, mas eu não tinha compreendido de fato a profundidade toda daquela obra. E aí eu me lembro que quando eu fui para o ensino médio, que eu já estava no Rubens e Faria, e a professora pediu para a gente ler, né, fazer um trabalho, tinha que ler só. Eu falei, nossa, já li esse livro, né, vou ler de novo. E quando eu li, eu tinha a impressão que eu estava lendo outro livro, porque eu já estava, né, mais madura, mais velha, já tinha me apaixonado, já sabia o que era não ser correspondida e tudo isso que estava acontecendo ali naquela obra, né?
E aí, depois disso, eu entendi, falei, nossa, como aquela professora estava certa. Porque a primeira vez que eu li, eu tive uma visão totalmente diferente. O engraçado foi que depois, bem mais velha, na faculdade, quando eu li, eu tive uma outra visão ainda. Então, eu acho que é muito bacana a gente falar isso, né? Das obras serem oferecidas aos alunos na idade correta mesmo, né? É Sim, lógico que o sim. Dom Casmurro é uma obra-prima, Machado de Assis é indiscutível, mas realmente ele tem que ser lido naquela faixa etária. Eu acho isso É, não é censurar, não é não, classificar, mas eu acho que é você oferecer aquilo que é coerente com a idade, com a realidade daquela criança, né? com Hoje eu certeza. vejo que a minha É, professora foi muito sábia quando falou isso para mim, é. mas na época eu não gostei, e li assim mesmo. Mas é uma experiência bastante significativa, porque você gostava Sim, de ler, né? E porque eu sim, já tive casos de alunos contarem que professoras exigiram leitura na quinta série de Dom Casmurro. Quer dizer, é. realmente é um problema seríssimo, porque a criança pode ficar brava e rejeitar a literatura, né? E a leitura. Por causa disso, não Sim. pode, né? Então, quando a pessoa vai por conta própria, é uma coisa, mas ser obrigada, Não, jamais, né? não, eu acho que tem que ter, Na tem tanta, verdade, a maioria dentro da programação, normalmente ela acaba caindo no segundo ano do ensino médio, né? Por causa do quando a gente romantismo. trabalha o romantismo, No exatamente, romantismo e realismo, né? Que a gente idealismo, trabalha. Porque aí, no caso, ele é realismo. é, Né? mas é exatamente, Foi uma bela experiência. e é muito coerente, é muito necessário a gente ter essa visão, né, da maturidade do aluno para ler determinada obra, né, Sim. porque ela tem um significado todo diferente, né, para aquele aluno, para uma criança e para um aluno, né, mais velho. Mas foi muito engraçado, que eu não esqueço dessa história, assim, poxa, como é professora, eu detestei tanto ela quando ela falou Eu isso, fiquei com imagino. tanta raiva. Eu falei, quem é ela, né? Eu super, né, desde criança, a rebelde. Quem Que é ela para legal. falar que eu não posso ler esse livro, né? Foi muito bacana. Mas aí no ensino médio, o que aconteceu? Quando eu cheguei no ensino médio, fui ter aula de literatura, que a gente daí tinha que ler algumas obras, aí eu já tinha lido praticamente todas as obras que estavam sendo pedidas no ensino médio. Como eu comecei a ler muito cedo, então eu já tinha lido muita coisa Sim. ali. E aí, no ensino médio, olha, eu fazia uma coisa muito feia. Eu lia os livros e vendia os resumos para as pessoas que não tinham Verdade. lido. Eu chegava a fazer 3, 4 resumos diferentes da mesma obra. É. Ai, que barato. Ou então eu contava a história, ou então as pessoas pagavam para eu contar, né? É. E como eu precisava do dinheiro para até para pagar o transporte para ir para a escola, às vezes, então era um negócio muito legal. E então, eu comecei a contar a história para os alunos, que às vezes não tinham tempo, não tinham interesse. Leu qual obra que você vai pensar? Ah, Policarpo Quaresma. Ah, então vem cá, vou te contar. A história é assim, assim. Ele contava toda a história e ele falava, não, eu faço resumo. Então, eu fazia muito isso no ensino médio, porque eu Legal. eu fiz um ensino médio que ele era bem voltado para exatas e biológicas, né? Que eu fiz o curso técnico de alimentos. E é engraçado, eu não ia mal nessas matérias em química e física, eu ia bem porque eu me matava de estudar. Mas o mais legal para mim de entrar no Rubi de Faria foi descobrir um teatro, que Sim, lá tem um teatro muito muito. bonito, né? Um teatro muito legal, e aí a gente podia fazer todas as apresentações ali, a gente fez jogral, a gente participou de um concurso de jogral que a gente foi até para São Paulo, para a FGV, participar de um concurso de jogral, que eu nunca esqueci do caso do vestido. Foi muito legal. A gente. Então, era no Rubens Faria e você Sim, fazia o curso de alimentos. alimentos. Tá. Isso. Mas eu estava tão interessada em alimentos que eu estava mais preocupada com o teatro. Isso. E daí, o que você fez com o teatro lá dentro? Então, lá dentro a gente fez uma. Lógico que não a peça, a obra toda, mas a gente fez uma apresentação de Iracema, né, de uma cena de Iracema, mas assim, foi uma coisa bem legal que a gente fez no palco, todo mundo vestido ali, caracterizado. E o que eu lembro mais foi desse concurso de jogral, que a gente Sei. participou, que era de todas as escolas técnicas do estado, e a gente foi para São Paulo e a gente fez o caso do vestido em jogral. Então foi Sei. muito legal. Onde vocês apresentaram lá?
Eu acho que foi na Fundação Getúlio Vargas, mas eu não tenho certeza. No caso do vestido do Drummond, Carlos Drummond. Isso, é. Em que lugar que você falou? Eu acho que foi lá no Getúlio Vargas, Fundação Getúlio Ah, Vargas. é? Foi na Isso, Fundação Getúlio FGV, eu Vargas. acho que foi lá. Sei, Não era nem um teatro, era assim um galpão, tipo um pátio sei, grande, que os jurados iam passando e olhando cada apresentação. Foi bem legal. sei. Quem que era a professora, você lembra? O professor? Puxa vida, que não cabe. Não era Não lembro. Guaraci. Não, Não, não era não era Guaraci. Garaci. Puxa, não lembro mesmo o nome dela. Quem sabe eu me lembro no final. Ah, depois lembrar, conta pra gente. Legal. Então, E aí fez mais aí, alguma coisa no ensino médio nesse sentido? a gente fazia muita apresentação com a professora de artes, né? Eu lembro muito de fazer apresentações. Eu lembro de uma apresentação que a gente fez, em que a gente tinha que interpretar uma música, mas só com as mãos. Era uma coisa, ela fazia umas coisas assim, uns trabalhos bem diferentes, assim, bem experimentais que a gente tinha que fazer. Eu lembro ainda que a minha música foi Brasileirinho, com a mão pintada com as cores da bandeira, mas tinha que ter uma coreografia e um sincronismo com outras mãos ali do grupo, a gente escondido atrás do lugar, só com a mão aparecendo. Eram apresentações bem legais que a gente fazia lá. Muito Eu acho que legal. o colégio ter um teatro possibilita muita coisa, né? Eu acho que ter um E você acha que teatro. isso ajudou para você em alguma coisa, tanto esse tipo de atividade já no ensino médio? Eu acho que sim, porque daí eu percebi que mesmo fazendo o colégio técnico, né, e tendo me formado, sou técnica em alimentos, depois fiz técnica em química, eu percebi que talvez eu quisesse fazer alguma coisa diferente, que não fosse muito nessa área. Tanto que eu nunca consegui trabalhar nessa área. Eu até fui em empresa, comecei a trabalhar, mas era uma coisa que não me atraía. Eu queria alguma coisa diferente. E aí, nessa época que eu estava meio assim, perdida, foi quando falaram assim: olha, faz um concurso que é legal, você não vai ser mandado embora, e aí, né, vai ser tudo de bom, você vai ter convênio e tal, vamos fazer concurso. E aí, o concurso que apareceu foi de inspetor de alunos, e eu fiz. E aí, com 20 anos, eu era inspetora de alunos. E aí, eu fiquei 10 anos como inspetora de alunos. Para mim, foi É. ótimo, porque eu pude fazer vários cursos, pude fazer minha faculdade, tudo como inspetora de alunos, e eu acho que eu comecei a entender a educação e a gostar daquele ambiente escolar e de participar das coisas que estavam acontecendo ali, por conta de ter entrado nesse cargo de inspetora de aluno. Eu era uma inspetora de aluno que fazia projetos É? dentro da escola. Eu trabalhei Projeto com do quê? a gente fazia assim, eu trabalhei com dois colegas, que os dois são professores. Um agora é diretor lá em Peró, o Fábio Fiorelli, e uma também é professora em Votorantim, que é a Roselane Ribeiro. E a gente era bem jovem, e a gente entrou ali, e a gente fazia assim, tipo, intervalo dirigido, e a gente escrevia o projeto, ia procurar atividades para que as crianças não ficassem ociosas, para que tudo funcionasse bem. E depois eu trabalhei na escola Quinzinho de Barros, e lá também a gente fez a escola Projeto dos Sonhos, para que as crianças cuidem da escola, como que é a escola que eu tenho, a escola que eu desejo, para que eles cuidassem da limpeza, da organização da escola. A gente passava vídeos para eles, né, ensaiava a música. Então, a gente era inspetor que estava ali participando ativamente das coisas. E nessa época, nós já estávamos fazendo faculdades 3, né? Nós já estávamos fazendo licenciatura. O Fábio fazia a licenciatura em artes, a Roselane fazia pedagogia e eu estava fazendo letras. E aí a gente participava muito, então, até de teatro, que tinha apresentado. Semana das Crianças, vamos fazer um teatro? Vamos. O Fábio, que é ator, né? Vamos fazer um teatro. Aí vai ter desfile, então vamos organizar o tema do desfile, vamos organizar tudo que vai acontecer nesse desfile. Então a gente sempre estava envolvido, assim, um pouquinho além, né, das atividades, porque a gente já tinha descoberto que era isso que a gente queria, que a gente gostava. E esse tempo na prefeitura me possibilitou fazer alguns cursos também, que a gente tinha muito treinamento na prefeitura, né? Eu fiz um curso de ECA, né, pelo Instituto Paulo Freire. A gente ficou um mês fazendo um curso, né, sobre o ECA, que
A gente ainda não tinha, era uma coisa que para a gente ainda não tinha muito conhecimento do que era, e a gente fez esse curso. A gente fez curso de saúde emocional dentro da prefeitura. Então, a gente fez vários cursos na área da educação que também acho que possibilitaram a gente ter, assim, talvez um entendimento maior do que estava acontecendo dentro da escola e nos levou a querer ser professores depois. E aí, quando eu entrei na faculdade, o meu vestibular eu prestei para artes. Ah, é? Para artes? Eu fiz vestibular para artes, eu queria fazer faculdade de artes. Só que, assim, de certa forma, eu sempre gostei, lógico, de arte, de dança, de música, de teatro. Mas aí, depois que eu já tinha feito o vestibular, que eu tinha passado no vestibular, que era para eu fazer a minha matrícula, eu comecei a pensar, falei, bom, de todas as artes, a que eu mais gosto ainda é a literatura, né? E aí, como eu tive a oportunidade de trabalhar também com o ensino médio fundamental 2 como inspetora de aluno, eu via que o que mais me atraía na escola ainda era a aula de português e a aula de literatura. Aí eu me transferi para letras. Então, eu era a última da lista das letras que eu fui transferida. Eu era a primeira do curso de artes e acabei sendo a última do curso de letras, porque eu me transferi no ato da matrícula. E não me arrependo, né? Quem sabe eu vou fazer artes ainda, não sei, porque eu gosto mais, mas eu me arrependo de fazer letras. Eu acho que é uma faculdade, assim, que me enxerga. Eu entrei com um pensamento bem menor, né? Pensando em literatura, em gramática, e saí com um pensamento muito maior, falando sobre linguagem, semiótica e outros tipos de linguagem, né? E outras possibilidades. Então, foi muito proveitoso para mim esse tempo que eu passei na faculdade. Eu acho, inclusive, que o fato de eu ter entrado um pouquinho mais tarde na faculdade, né? Quando eu entrei na faculdade, eu estava com 27 anos, foi legal, foi bom, porque eu já entrei, eu lembro que eu entrei muito nervosa, porque eu falava assim, todo mundo vai ser mais jovem, todo mundo vai saber mais do que eu, e eu super Caxias, né? E aí, antes de entrar na faculdade, eu tinha lido toda a base, ali, todo o currículo. Aí eu li lá escrito semiótico. Aí, o que é isso? Eu fui pesquisar na internet, eu já sabia quem era Peirce, eu já sabia o que era triângulo semiótico, eu já tinha pesquisado tudo de medo de ficar aquém. Né? Eu fui com uma autoestima muito baixa, eu fui muito insegura por ser mais velha, né? Achando que não ia dar certo. E eu acho que não, eu acho que foi legal para mim. Eu acho que foi tudo no tempo certo, assim, não tinha que ser antes. Acho que era aquele momento mesmo. Foi muito bacana. Muito bom, muito bom. E aí eu queria